Olá, amigo ou amigo, é bom estar contigo a cada semana para partilhar uma nova lição que nos fala da Palavra de Deus. Estamos nestes 3 meses, que terminarão no final de junho, a olhar para o livro de Gênesis, as histórias que aqui são contadas e a tirar delas lições para a nossa vida. Mas eu convido-te a que partilhes com os teus amigos, quer os links da Rádio Tranquilidade, quer os links dos nossos canais de YouTube ou Facebook, 2 minutos com ele. Faz isso e poderão os teus amigos também ter a oportunidade de conhecer um pouco mais da história bíblica dos inícios. Na lição da semana passada, vimos a concretização da promessa do filho das entranhas de Abraão e também a maior prova de fé de que um ser humano que encontramos nas Sagradas Escrituras pode enfrentar. Esta semana iremos olhar para a história de um dos netos de Abraão e tirar delas lições práticas para a nossa vida. O texto base da nossa lição traz como que um resumo biográfico de Jacó, este neto de Abraão, feito pelo seu irmão gêmeo, Esaú. Vamos ver Gênesis no capítulo 27 e no verso 36. Diz: Esaú comentou: realmente foi bem posto o nome de Jacó. Já 2 vezes que ele me engana. Primeiro tirou-me os direitos de filho mais velho e agora ficou com a minha bênção. E acrescentou: já não tens mais nenhuma bênção para mim? Como vimos a semana passada, Abraão teve a preocupação de não casar Isaque com uma das habitantes de Canaã, tendo enviado o seu servo de confiança a procurar na sua própria família uma esposa para o seu filho. Assim, Isaque casou com uma prima afastada, Rebeca. Apesar de, tal como Abraão, ser um homem fiel a Deus, Isaque também herdou do pai o defeito da mentira. Ou, se quisermos assim achar que é mais leve, da meia-verdade. Vê aquilo que diz Gênesis no capítulo 26 e no verso 9 a respeito dele. Abimeleque chamou por Isaque e disse-lhe: mas afinal, ela é tua mulher. Como é que tu me disseste que era tua irmã? E Isaque respondeu: eu tive medo que me mandassem matar por causa dela. Uma situação semelhante àquela que Abraão tinha vivido por 2 vezes. Mesmo que não queiramos alguns traços do nosso caráter que são herdados ou que são transmitidos aos nossos filhos, devemos ser vigilantes connosco próprios por causa disso. Como Rebeca não conseguia engravidar Isaque, depois de 20 anos de casamento e já com 60 anos, ele pede a intervenção divina, tendo Deus atendido à sua oração, conforme diz o capítulo 25 e os versos 21 e 22. Diz no verso 21, Isaque pediu ao Senhor pela sua mulher, porque ela não conseguia ter filhos. O Senhor ouviu o seu pedido e Rebeca ficou grávida. 2 gêmeos lutavam um contra o outro no seu ventre, e ela exclamou: foi realmente para isto que eu fiquei grávida? Foi então consultar o Senhor. Deus atendeu o pedido de Isaque, tendo nascido os gêmeos Esaú e Jacó. O texto bíblico descreve assim a personalidade destes 2 irmãos no verso 27 e 28 do capítulo 25. Diz no verso 27, os meninos foram crescendo, Esaú tornou-se um caçador experimentado e gostava da vida no campo. Jacó, por seu lado, era uma pessoa tranquila e apreciava a vida no acampamento. E depois no verso 28, Isaque gostava mais de Esaú, que lhe dava caça para comer, mas Rebeca gostava mais de Jacó. No verso 28 vemos que, para além das diferenças de personalidades destes irmãos, também havia algo menos correto por parte dos seus pais, uma vez que cada um deles tinha preferência por um dos filhos, o que não devia acontecer. E tu, provavelmente, se és pai ou mãe, sabes muito bem disso. Isso vai ser determinante na história de vida de cada um deles, como nós vamos ver ao longo desta lição. Conhecendo a tradição quanto à herança, e uma vez que nasceram na mesma data, porque eram gêmeos, embora Esaú tenha sido o primeiro a nascer, Jacó sempre cobiçou a primogenitura. Assim, num dia em que o seu irmão chega à casa cansado e esfomeado, Jacó propõe ao irmão a venda da primogenitura recebendo em troca e como pagamento um prato de comida.
Para Esaú, alguém que confiava mais nas suas capacidades do que nas tradições, o direito de primogenitura pouco importava. Vê aquilo que diz o verso 34 do capítulo 25. E Jacó deu a Esaú um prato de lentilhas. Esaú comeu e bebeu e depois foi-se embora, sem atribuir nenhuma importância aos direitos de filho mais velho. Isto diz as próprias Sagradas Escrituras. Algum tempo mais tarde, e por forma a consolidar este negócio, Jacó, com a ajuda da mãe, ela e a mãe vão enganar o pai para que ele pudesse receber a bênção reservada ao filho mais velho. Disfarçando-se então de Esaú, enquanto o irmão foi ao campo buscar a caça que o seu pai tinha pedido. Ao saber que tinha sido enganado pelo irmão e pela mãe na atribuição desta bênção, Esaú fica furioso ao ponto de querer matar o seu irmão. Vê o que diz o verso 36 do capítulo 27. Esaú comentou: realmente foi bem posto o nome de Jacó. Já 2 vezes que ele me engana. Primeiro, tirou-me os direitos de filho mais velho e agora ficou com a minha bênção. E acrescentou: já não tens mais nenhuma bênção para mim? Este era o nosso verso principal da nossa lição. E depois, no verso 42, diz mais um pouco. Rebeca veio a saber das intenções de Esaú, seu filho mais velho, e mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e disse-lhe: olha que o teu irmão Esaú quer vingar-se de ti e matar-te. Assim, com a ajuda da mãe e a conselho do pai que aquilo que ele menos queria era a morte de um dos filhos pelo outro, Jacó tem de fugir. E acaba por fugir para junto da família da sua mãe, lá na Mesopotâmia. Apesar dos seus pecados, cobiça, mentira, Deus não abandona Jacó. O mesmo pode acontecer connosco. Deus conhece o nosso caráter e desde que haja verdadeiro arrependimento dos nossos pecados, Ele não nos abandona. E é assim que com Jacó. Assim, durante aquela sua fuga, Jacó tem um sonho que lhe mostra como Deus se interessa com cada ser humano, como o céu pode descer até nós por causa da nossa fraqueza. Nesse sonho, ele vê uma escada onde os anjos que trabalham junto do ser humano sobem e descem por aquela escada para atender o ser humano. Mas ele vê algo mais. Vê os versos 12 e 13 do capítulo 28. E teve um sonho, viu uma escada assente na terra e que chegava até ao céu, e os mensageiros de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor estava no cimo da escada e disse: eu sou o Senhor, Deus do teu antepassado Abraão e de Isaque teu pai. Vou dar-te a ti e aos teus descendentes a terra em que estás deitado. Impressionado com aquele sonho, Jacó faz ali mesmo uma promessa, pega na pedra que lhe tinha servido de travesseiro, coloca ali e faz agora uma promessa conforme os versos 20 a 22 do capítulo 28. Diz: Jacó fez ali a seguinte promessa: se Deus estiver comigo e me guardar no caminho que vou percorrer e me der o necessário para comer e para vestir, depois do verso 21, se eu regressar são e salvo à casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. No verso 22, e esta pedra que hoje coloco como monumento será um santuário de Deus, e hei de oferecer-lhe sempre a 10ª parte de tudo aquilo que ele me der. Esta promessa acabou por se cumprir ao ser ali construído mais tarde, depois de os israelitas terem tomado Canaã, um local de adoração. Jacó então prossegue a sua viagem de fuga, chegando a Harã, onde vivia Labão, o irmão de sua mãe. Ali ele conhece Raquel, filha de Labão, e se apaixona por ela. A fim de comprar o dote de Raquel, Jacó propõe ao sogro trabalhar 7 anos sem qualquer salário. Vê o que dizem o verso 20 do capítulo 29. Para obter Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos e pelo amor que lhe tinha, aqueles 7 anos pareceram-lhe apenas alguns dias. Ao fim desses 7 anos, dá-se o casamento de Jacó e Raquel. Mas Labão, ao ver como os seus negócios tinham prosperado com a ajuda de Jacó, não o quer deixar ir embora. E engana-o na noite de núpcias, colocando na cama Lia, a irmã mais velha de Raquel. Vendo-se enganado, e como diz Luís de Camões no seu soneto,
vendo o triste pastor, que com enganos lhe fora assim negada a sua pastora, como se a não tivera merecida. Começa de servir outros 7 anos, dizendo: mais servira, se não fora para tão longo amor, tão curta a vida. O próprio Camões enaltece este amor de Jacó por Raquel. Aqui temos o enganador a ser enganado. Ele compreende agora o que significa ser enganado. Não contente em enganar Jacó com as filhas, Labão ainda troca as voltas a Jacó no negócio que fazem em relação às ovelhas malhadas e não malhadas, apesar de, na realidade, aqui haver enganos mútuos, porque Jacó utiliza estratagemas para que as ovelhas nasçam malhadas ou não. Estas duras lições vão marcá-lo e prepará-lo para o encontro que mais tarde ele vai ter com o seu irmão. É neste período em que o enganador é enganado que nascem 11 dos 12 filhos de Jacó, que vão ser os ancestrais da nação prometida por Deus a Abraão. É também neste período que Leia, a irmã com que Jacó foi enganado, dá a Jacó 10 filhos. E Raquel, por força da sua súplica, acaba por engravidar e dá à luz a José, o primeiro dos 2 únicos filhos que ela teve. É depois do nascimento de José que Jacó, por indicação divina, parte de volta para Canaã. Vê o que diz o verso 13 do capítulo 31. Nesta altura, o Senhor disse a Jacó: volta para a terra dos teus antepassados, para a terra onde nascestes, que eu estarei contigo. Apesar das suas fraquezas, reveladas nas mentiras e enganos que ele perpetra, Jacó mantinha, tal como o seu pai e o seu avô, uma relação com Deus, adorando e devolvendo o seu dízimo, como vimos lá atrás, ouvindo a voz de Deus. E apesar de aborrecer o pecado, Deus continua a marca da pecadora. Tanto eu como tu provavelmente temos muito de Jacó e quem sabe até de Esaú, no nosso desinteresse muitas vezes pelas tradições. No entanto, a palavra de Deus é clara ao dizer que Deus se lembra de nós do mesmo modo que vimos que Deus se lembrou de Abraão, se lembrou de Raquel, se lembrou de Rebeca, se lembrou de Jacó. Não esqueçamos isso. Deus ama-te. Deus ama-te. Deus quer o melhor para cada um de nós. Mas para isso nós temos que procurar a cada dia ter esta relação de fidelidade para com o Senhor, fazendo a sua vontade, expressa aonde? Na sua palavra. Pai Santo que estás nos céus, obrigado pelo teu tão grande amor. Obrigado porque não olhas para nós da mesma maneira que nós olhamos para os outros seres humanos. Tu olhas com o filtro do amor e compreendes a nossa maneira de ser, a nossa maneira de estar. Obrigado por essas lições e por aquilo que nós aprendemos delas. Ajuda-nos para sermos melhores que Jacó, para sermos melhores do que Isaac, para termos também, como eles, direito a um dia habitar ao teu lado pela eternidade. No nome de Jesus, pedimos isto. Amém. Foi bom estar contigo, foi bom partilhar contigo esta lição. A semana que vem nós vamos estudar um pouquinho mais da história de Jacó. Este Jacó que agora vai ter o seu nome mudado, tal como o seu avô teve, ele também vai ter o seu nome mudado de Jacó para Israel. Mas a semana que vem nós explicamos como é que isto acontece e por que é que isto acontece. Um abraço e até lá.